Com a Rússia controlando o tempo e a profundidade da guerra, a OTAN tem algum plano realista para virar o jogo no campo de batalha? Bem, eu vou falar aqui então o texto do Jefferson, né? A Ucrânia acabou. A Ucrânia acabou. As baixas representam 70% em 5 meses. Diferente do que aparece na mídia, os chamados são de idade de 45 a 55 anos, pois mais da metade dos jovens já morreram. A Rússia está fazendo exatamente como fez em Montenegro. Existem duas maneiras de dominar um país, conforme relata Donai Fearson, fundador do curso de Ciências Políticas da USP, que são ou o extermínio ou por assimilação. A Ucrânia está sendo assimilada. Quando acabar a guerra, a Rússia irá fazer uma migração em massa de russos, ou pior, chineses, para casar com as ucranianas que estão lá. As áreas geográficas que os russos já colocaram os dentes de dragão, só é possível agora a recuperação por tropas de paraquedistas. Sobre o material bélico russo, até agora eles só usaram os T-45 da Segunda Guerra Mundial. Todas as munições são velhas. Eles nem começaram a usar os tanques deles de última geração. O que fizeram com a Ucrânia, no caso o Ocidente na figura da ONU e OTAN, foi uma covardia. Bom, quer complementar aí, mestre? Bom, só algumas considerações aí, né? Em geral, eu concordo com tudo que ele está falando aí. Por exemplo, a questão da idade, né? A questão da idade é muito polêmica lá na Ucrânia, porque o Zelensky ele sempre resistiu à ideia de convocar essa faixa de 18 a 24 anos. Ele sempre insistiu em convocar apenas pessoas acima de 24 anos. Isso é o que eu tenho conhecimento e está nos discursos dele. São projetos que vão lá para a Rada e nunca são aprovados. Existe pressão da OTAN para que ele amplie o recrutamento de 18 a 24 anos. Ele nunca fez isso. Bom, o que está acontecendo, na minha opinião? Os de 24 a 45, né, que seriam essa faixa aí que ele está falando aí na mensagem dele, realmente são aqueles que têm morrido nesse período todo aí e tal. E existe um contingente muito grande de acima de 45 anos hoje. Qualquer contingente que você vê de prisioneiros que são libertados e matérias que a gente vê na televisão. Eu acho, assim, o que está por trás dessa decisão do Zelensky de não autorizar a incorporação, a mobilização de jovens com menos de 24 anos? Eu acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo na Ucrânia, porque as pessoas mais idosas, elas viveram na União Soviética, elas têm experiência da União Soviética, eles viveram numa outra realidade, em que, na realidade, a Ucrânia era junto da Rússia. Então, assim, ele não quer sacrificar as novas gerações, porque ele considera que essas novas gerações já têm uma mentalidade mais europeia. Essas novas gerações não viram essa realidade. Essas novas gerações são mais suscetíveis às narrativas. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Por isso que, politicamente, o governo ucraniano nunca abriu mão de convocar, nunca autorizou convocar menores de 24 anos, porque ele não quer perder o futuro do que ele vê uma Ucrânia independente da Rússia, dessa criação dessa cultura independente da Rússia. Esse é o primeiro ponto. E você vê que por trás disso tem um certo maquiavelismo, né? Uma doutrina meio maquiavélica, quer dizer, deixar o pessoal mais idoso morrer aí, porque a gente está se livrando da herança soviética. Na verdade, tem esse lado macabro nessas coisas aí. Essa é na minha avaliação. Então, com relação à mobilização, é isso. Com relação aos dentes de dragão ali, né, que realmente os ucranianos ainda tinham efetivos bons, com os meios que eles tinham da OTAN de mais alto nível. Eu costumo dizer que a Ucrânia hoje é o maior exército da OTAN. Tá? Um exército com 700 mil homens em armas, com equipamento da OTAN, eles só não têm, eu estou falando de exército, eles não têm uma força aérea que nem a força aérea da OTAN, não têm a marinha que nem a marinha da OTAN, mas em termos de exército, é o maior exército da OTAN. Chama-se Ucrânia hoje. Quem tem mais experiência de guerra, quem tem mais meios, quem tem mais tudo, quem tem mais pessoal, é o exército da Ucrânia. Tá? Então, assim, falar se essa guerra é um exército de um paísinho pequeno contra a Rússia, não é verdade. É um maior exército da OTAN lutando contra a Rússia. Essa é a realidade.
Então, mas mesmo considerando isso, a Ucrânia nunca conseguiu fazer uma contraofensiva, aquela contraofensiva de 2023, que enfrentou esses dentes de dragão, os fossos, toda aquela estrutura defensiva, não conseguiu avançar aí distâncias consideráveis. Não acho que não avançaram mais do que 10 quilômetros em lugar nenhum. Tá certo? Depois de uma ofensiva que foi decantada aí, que seria realmente um game changer, né, naquela época. Não conseguiram, porque as estruturas defensivas russas são realmente muito poderosas. E os russos também têm dificuldade de avançar na Ucrânia, porque a Ucrânia também tem criado estruturas defensivas consideráveis. Mas com relação a que paraquedistas consigam fazer isso, eu acho muito dificilmente. Porque os paraquedistas hoje, para ser lançados com paraquedas, com aeronave, com essas defesas antiaéreas todas que nós temos hoje em dia, isso é suicídio, isso não existe mais. Assim, vai ser muito difícil ter uma grande operação aeroterrestre em qualquer batalha hoje em dia com esses meios que nós temos aí de defesa antiaérea. Né? Então seria um suicídio fazer um grande, tipo aquela do Market Garden lá da Segunda Guerra Mundial, tentar repetir aquilo ali, ia ser um desastre total, o dia D. Isso não vai existir nesse volume nunca mais. Tanto que você vê que as tropas paraquedistas dos dois lados continuam lutando, mas eles combatem como infantaria. Nem operações aeromóveis com helicópteros estão sendo feitas mais. A única que foi feita nessa guerra foi o que a Rússia fez quando havia surpresa total, que ela mandou uma tropa lá no aeroporto de Gostomel e ocupou o aeroporto. Uma tropa uma tropa teletransportada. Mas isso não tem mais condição nenhuma de se repetir nessa guerra, porque não tem mais surpresa. E tudo que for avançar ali meio aéreo vai ser abatido. Vai ser uma chacina. Então isso não vai acontecer mais. Com relação aos T-34, que ele falou, né? T-34 e T-45 são carros de combate da Segunda Guerra Mundial. Né? Não existe, acho que nem só nos museus da Rússia existem. Agora sim, os carros antigos estão sendo muito utilizados, T-65 alguns, T-75, os T-80, T-90, que são os mais modernos, praticamente não são utilizados, isso é verdade. Eu essa semana estava vendo uma reportagem que eu lembrei do senhor e das nossas conversas sobre os drones. O cara mostrando o drone de $20 a $30, né? E que derrubou caças, né? No chão, né? Caças russas no chão. Bombardeiros, ou seja, né? milhões de dólares sendo destruídos por 20 e 30 dólares, né? Isso está acontecendo essa semana. Semana que passou agora, os ucranianos atacaram com drones esses pequenos, desses baratos que você está falando, esse drone comercial que a gente tem por aqui, só que eles são mais baratos ainda porque eles são feitos assim, sem aquela estrutura muito rústica, né? Que ele é feito para ser destruído mesmo. Então ele não tem nada ali muito sofisticado, não. Ele é feito com a finalidade de levantar voo e cair no lugar e destruir alguma coisa, porque ele tem uma bomba que vai junto com ele. Ele tem um motor forte e tal para suportar aquele peso. Mas a finalidade é de se autodestruir, assim, um drone kamikaze. Então, essa semana, por exemplo, uma embarcação, uma corveta russa que estava no mar de Azov, ela foi atingida por um drone na sua torre, e o objetivo não era afundar a corveta, era danificar. Então, ela bateu na torre, danificou o radar, aquela corveta vai ficar meses em estaleiro. Ela praticamente tirou de combate com... Quanto custa uma corveta? Essa corveta é lançadora desses mísseis Kinjal. Ou seja, são mísseis caríssimos. Tá? Ela é especializada em lançar esses tipos de mísseis que estava fazendo ataques na Ucrânia. Então, veja o prejuízo que foi dado por um drone de 200, 300, 500 reais. Então, essa semana eles fizeram outros ataques nas estruturas de comando e controle da Crimeia, destruindo antenas de radar, antenas de telecomunicações, tudo com esses drones aí. Quanto que a Rússia não vai gastar para reparar todas essas infraestruturas que foram perdidas e tem que ser reparada, né? Isso é um problema sério. Então, assim, a guerra hoje mudou muito. A questão dos drones hoje é central. Bom, Coronel, a gente está chegando aqui no final da nossa transmissão e a gente está transmitindo com muita dificuldade, porque, além de tudo, a gente perdeu aqui o nosso transmissor, né, que ele estava... Será que já dá para funcionar? Ele carregou? Não, eu acho que ele não está carregado, mas também está dando a hora, né? A gente está com um delay grande aqui. Eu queria agradecer a presença de todos, né, que estiveram nos acompanhando nessa primeira conversa. Queria convidar o senhor, Coronel, caso aceite, de estar aqui novamente para a gente complementar essa história, que a gente não conseguiu entrar no segundo tema. Então eu vou ver aqui qual é a melhor data para a gente voltar aqui, simplesmente para
para tentar dar um fechamento a isso, mas eu agradeço muito a audiência das pessoas, eu estou muito feliz de estar começando esse trabalho aqui de utilidade pública, né? De educacional, de conhecimento, trazendo uma pessoa da sua experiência, do seu know-how, da sua capacidade para trazer essa realidade, essa história que está acontecendo, vamos dizer, quase do outro lado do mundo, mas que afeta o mundo inteiro, né? É um problema que tem, vamos dizer, projeção global, né? Ele atinge a todos. Então, vamos combinar uma próxima entrada aqui. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer o apoio da Rio Sul Web Rádio, né? Do meu amigo Marchand, e também lá .com, que é também uma das nossas apoiadoras aqui. E é isso aí. Então, eu queria deixar as últimas palavras aí para você, Coronel, e também para o professor Júlio aí, para a despedida do nosso pessoal. E a gente, da próxima vez, a gente vai estar com as baterias mais carregadas aí, para não perder o retorno. Coronel, meu abraço aí. Muito obrigado pelas palavras, por tudo que os ensinamentos. É sempre bom ouvi-lo, né? E a gente está sempre unido lá na nossa Academia de História Militar. Eu acho que a nossa função realmente é essa, de esclarecimento da história, da realidade, né? E a gente está fazendo agora, né, a história do tempo presente, né? Isso é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue... grande abraço, Coronel. Coronel, vamos ver se a gente consegue desenvolver um pouco sobre inteligência artificial na guerra, né? E coisas que inclusive incluem exatamente essas novas tecnologias, né? Porque agora parece que os mísseis vão perder para as vespas, né? Vai ser uma coisa curiosa. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas deixamos para uma próxima vez. Deixo as palavras de despedida, então, para você aí, Coronel Marcos. Muito obrigado aí, muito obrigado à audiência, muito obrigado, Coronel, pela conversa aí. Bom, Renato, então, e professor Júlio, eu agradeço imensamente aí essa oportunidade de estar aqui hoje, essa noite com vocês, foi muito bacana, muito proveitoso. Professor Júlio aí, a gente certamente continua nas nossas conversas sempre aí, tratando dos assuntos aí mais relativos à história, mas foi muito bacana, porque a gente está falando de alguma coisa aqui, conforme eu disse lá no começo, né, com a professora Terezinha de Castro, não adianta a gente ver só o presente, né, tem que olhar, entender como é que esse filme começou, né, e é muito bacana a gente ter essa oportunidade de explorar esse lado mais de história aqui, porque sem isso a gente é vítima da narrativa, né, a narrativa ela é criada e ela muda, de hoje para amanhã, como eu falei, né, de hoje para amanhã você pode mudar a narrativa e mudar a chave, não fica nem vermelho, mas quem domina a história não cai nisso, não é isso? E Renato também, agradeço imensamente esse convite para estar aqui. Estamos a hora que você quiser aí fazer uma outra oportunidade aí nessa nosso no Mais QI aí, seria muito, muito bacana estar de volta. E a nossa assistência aí, eu agradeço a todos aqueles que ficaram aí nos acompanhando, ou aqueles que vão nos acompanhar ainda, porque isso certamente vai ficar gravado aí no YouTube, né? Outras pessoas vão ter a oportunidade de assistir. E um abraço a todos vocês que nos assistiram aqui essa noite. Foi muito bom, foi muito prazeroso estar aqui nessa conversa. Então tá, gente. Olha, uma boa noite a todos. Ficamos aí para a próxima. Então vamos ver se o Coronel estiver disposto aí. Quarta-feira que vem, quem sabe, a gente está aí de novo. Mas é isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Um abraço, então, Coronel. Um grande abraço e o Mais QI, Realpolitik, estreando com chave de ouro. É isso aí, gente. Uma boa noite. Boa noite.